Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje nós vamos dar início ao livro de 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, um livro muito rico, um livro que traz muito conteúdo legal, também conhecido como cartas, uma das cartas pastorais. As cartas pastorais são 1ª, 2ª Timóteo e Tito, e essas cartas foram escritas de forma, porque são chamadas pastorais, né? De forma bem pastoral. Paulo vai trazendo algumas instruções a Timóteo e depois a Tito para condução dos trabalhos da igreja, uma carta que contém muitos princípios de liderança. Essas cartas pastorais contêm muitos princípios de liderança, especialmente essa carta de a Timóteo, né? 1 Timóteo, tem muita coisa especial aqui. Tenho certeza que Deus vai falar com você. E neste novo ano que se inicia, tudo pode ser diferente se nós nos submetermos à palavra de Deus e ouvirmos a sua voz como o supremo pastor, aquele que cuida dos nossos corações, cuida da nossa vida espiritual, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo neste tempo. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 12, a 1 a 11, diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Irmãos, essa carta foi escrita muito provavelmente já no final do ministério de Paulo. Paulo estava preso em Roma e ele sai da prisão de Roma, na sua primeira prisão. Ele sai da prisão de Roma e ele faz talvez uma quarta viagem missionária, passando por Éfeso, passando pelas cidades em que ele promoveu ali o evangelho, em que ele pregou o evangelho e fundou igrejas. Então, nesta talvez quarta viagem, os estudiosos não conseguem precisar muito bem, nesta quarta viagem missionária, Paulo viaja junto com Timóteo, junto com outros discípulos também, e eles passam pela cidade de Éfeso. Ao sair de Éfeso, ele pede que Timóteo fique ali, não mais como um integrante da equipe missionária apenas, mas como um pastor, como alguém que é responsável por aquela igreja. Nós sabemos que mais tarde João veio a ser o pastor dessa igreja e ficou ali por muito tempo, até praticamente o final da sua vida. No entanto, Timóteo foi um personagem muito importante, um pastor muito importante dentro dessa comunidade lá em Éfeso. Então, entre o ano 63 e 64, um pouquinho antes da morte de Paulo, houve esse período, então, dessa quarta viagem missionária de Paulo e
da equipe missionária, de toda a trupe ali, e eles passam pela cidade de Éfeso e Timóteo permanece nessa cidade. Então nós sabemos que algumas doutrinas esquisitas estavam sendo ensinadas aqui neste lugar e neste tempo, nesse contexto, né? Então, uma mistura de misticismo com mitologia, com genealogias que eram não apenas a genealogia escrita da tradição oral, mas genealogias criadas. Alguns textos relatam fábulas a partir de genealogias. Como que a gente pode entender o que estava sendo ensinado aqui? Um tempo atrás, vou ilustrar aqui, né? Um tempo atrás, todo mundo ficou assim com a pulga atrás da orelha porque foi lançado um filme, um livro antes e depois o filme, o Código da Vinci. O Código da Vinci seria o segredo revelado que Jesus teria tido um relacionamento com Maria Madalena e desse relacionamento surgiu filhos e filhas, enfim, e aí no Código da Vinci é revelada a identidade do último descendente de Cristo, né? Então tem lá toda a história que corre por trás disso daí. Tem uma genealogia por trás disso, uma ascendência genealógica. No entanto, tudo isso não passa de fábula. O autor, Dan Brown, ele não fez uma pesquisa histórica para criar uma genealogia a partir de Cristo. Ele fez uma fabulação, ele confabulou ali, ele criou alguns personagens a partir de personagens reais. E isso deu o que falar, a igreja ficou alvoroçada, isso faz bastante tempo, tá, gente? Mas a igreja ficou muito alvoroçada porque todo mundo falava assim, esse herege está inventando coisa, está criando aí doutrina. E mais, o pior é que muita gente acreditou nessa heresia. Muita gente achou que essa obra de arte, que é o livro, que é o filme, essa obra de arte fosse verdade, fosse baseado em fatos reais. E por isso muita gente caiu nessa conversa e, enfim, deu no que deu, né? Muita gente acabou se dividindo e acreditando nessas fábulas. O que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso, quando Timóteo foi pastorear, é a mesma coisa. Algumas pessoas chegaram lá, criando algumas histórias, dizendo que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, com algum antepassado da história judaica, e tudo isso acabou se tornando verdade. Já dizia o marqueteiro do Hitler, né? Uma mentira dita 100 vezes se torna verdade, né? Então, o que acontece? Se uma fofoca é espalhada ali, ainda que seja mentira, depois de 100 vezes dita, essa fofoca acaba se tornando verdade. Então, Timóteo fica nessa cidade para combater esses erros doutrinários, essas fábulas que estavam sendo ensinadas. Paulo ensina a Timóteo como ele deveria fazer e ele tem essa responsabilidade de trazer de volta a sã doutrina que é baseada no amor. Então nós temos aqui no versículo 4, no versículo 5, o objetivo desta instrução é o amor, que procede do quê? Procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Então, quando tem um ensino correto das Escrituras, aonde o ensino correto das Escrituras é promulgado, tem ali um amor, tem muito amor nesse ensino, tem um coração puro, tem uma fé sincera e tem uma boa consciência. Quando a mentira, quando a inveja, quando a facção, começa ali muita confusão. E nós vemos aqui que alguns se desviaram,
voltando-se para discussões inúteis. O que acontece no meio disso tudo é que muita gente se levanta achando que sabe mais, achando que é o sabichão da história e começa a levantar dúvidas, colocar ensinos estranhos, questões que não estão relacionadas à Bíblia e à Palavra de Deus. E de repente essas coisas começam a trazer confusão. E o que Paulo está dizendo aqui é que esses caras queriam se passar por mestres da lei, mas eles nem sabiam o que estavam dizendo e eles afirmavam categoricamente aquelas coisas como se fossem verdades, sendo que eles não tinham como provar tais afirmações. Então, existe muita confusão dentro da igreja. Existe hoje em dia também muitas ideias controversas e essas ideias controversas provocam confusão dentro da igreja. O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos considerar fortemente o amor, a boa consciência, a fé sincera e o coração puro, para que assim nós consigamos fechar a sã doutrina e nos ater àquilo que é a palavra de Deus. Tem muita coisa que não é palavra de Deus, tem muita coisa que é acessório e tem gente que fica preocupado com o que é periférico, com o que é acessório e esquece do verdadeiro evangelho que é a boa notícia de Cristo. Então, nós precisamos nos ater a isso. Vamos deixar que os acessórios eles têm a função dele de incrementar alguma informação, de florear a coisa, mas nós precisamos nos ater àquilo que nós temos certeza, convicção de que realmente existiu, que é o Evangelho de Cristo. Então, sabemos que a lei é boa se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, os subordinados, e aqui tem uma lista de pessoas que são opositoras à lei de Deus. Nós sabemos que a lei ela foi criada por um bom propósito. Aliás, todas as leis em todos os países do mundo geralmente têm um bom propósito. Nenhuma lei é criada por maldade no coração, pelo menos a gente espera que seja assim, né? Mas a maioria das leis são criadas para coordenar as ações humanas, para que a gente tenha uma ação coordenada e delimitada em relação aos direitos e deveres do ser humano, em relação também uns com os outros e também em relação ao Estado. Então as leis, elas estão aí para delimitar os direitos e deveres de cada um em cada uma das relações. No entanto, o que é importante a gente ressaltar é que a lei foi criada para trazer aquele insubordinado para o que é reto, sabe? Então, aquele que anda corretamente, ele pratica a lei de bom grado, ele já tem no seu coração a alegria de praticar a lei. Então, nesse sentido, nós sabemos que a lei de Deus foi criada por um bom propósito, e a lei de Deus é boa. E aquele que tem alegria em praticar a lei, ele não vê problema nenhum. Ele simplesmente pratica, ele é feliz praticando a lei. Ele é feliz quando ele se diz cristão, quando ele levanta a bandeira de Cristo. Ele é feliz quando ele pratica a palavra de Deus, quando ele medita dia e noite nessa palavra. Ele simplesmente é feliz. Agora, aquela pessoa que é insubordinada, que tem essa lista aqui de pecados, né? Matam pai e mãe, ímpios, pecadores, homicidas, sequestradores, mentirosos, juram falsamente, aqueles que se opõem à sã doutrina, esses precisam de uma regra para que eles possam entrar, para que eles possam se submeter, para que eles possam saber como funcionam as coisas. Sabe, irmãos, cristianismo não é regra. Cristianismo não é uma religião cheia de regras. Ao contrário, é uma religião que traz liberdade. É uma religião que prega a liberdade. No entanto, para aqueles que querem praticar o mal, para aqueles que têm maldade em seus corações, essas pessoas precisam se submeter
para que possam se ver livres. Então, essa submissão é uma submissão tão maravilhosa que quando a gente se coloca debaixo desse guarda-chuva da lei de Deus, que é a sua palavra, essa lei traz liberdade. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo estava querendo dizer para Timóteo que aquelas pessoas que são insubordinadas, essas que se opõem a essa doutrina, elas precisam entender que o Evangelho é muito mais do que só a lei. O Evangelho está acima da lei. O Evangelho, a boa notícia de Cristo, é ela que vai trazer a libertação. Não é apenas a prática de regras, né? Então não é uma volta ao judaísmo que vai trazer a salvação, que vai trazer a liberdade que as pessoas tanto procuram em suas vidas. Que eu e você tenhamos essa oportunidade hoje de praticar a lei de Deus com alegria em nossos corações. Que assim nós vivamos um coração puro, com uma boa consciência, uma fé sincera, a sã doutrina que o Senhor tem colocado para nós na sua palavra. Que nós possamos viver com alegria em nossos corações, singeleza em nossos corações, sinceridade e possamos assim viver uma vida reta, justa e que agrada ao Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo devocional de hoje, obrigado por essa palavra, que o Senhor enche as nossas vidas, enche os nossos corações, que possamos, ó Deus, continuar firmes, orando, firmes no estudo da sua palavra, que possamos mudar a história das nossas vidas por meio do conhecimento da sua palavra, que a sua palavra encontre terreno fértil nas nossas vidas, que possamos colocar em prática todos esses princípios que temos aprendido com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, no dia de hoje, nos abençoe, nos direcione em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas palavras, ações, gestos, atitudes, que em tudo nós possamos ver a manifestação da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Amanhã tem vídeo novo no nosso canal. Fique por dentro das novidades, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho aqui, tá certo? Deus abençoe, tamo junto e tchau.